Oi pessoal, um excelente dia a todos, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E o assunto de hoje é: adubo orgânico é bom, é aconselhável usar, e quais os adubos mais indicados para cada tipo de planta. E aos poucos eu vou passando para vocês como é que eu utilizo, quais os efeitos que causam, enfim, vai ser só sobre a adubação. Aproveitando que está iniciando a primavera, algumas plantas estão floridas, quero mostrar para vocês, para a gente poder tirar as dúvidas em algumas questões relacionadas à adubação. Para iniciar, vou mostrar a vocês as plantas, né, apresentar as que aqui estão. Primeiro essa linda rosa do deserto. Vou tentar focar porque a imagem focou legal lá no fundo e ela não focou. Vamos ver se eu consigo, né? Pronto, focou agora a rosa do deserto, de pétalas dobradas, e ela é matizada, é linda. É uma planta bem chamativa, planta que deve ser cultivada em sol pleno. Lá no fundo tem uma mini rosa laranja, essa já é uma velha conhecida de vocês. É uma planta que eu já mostrei bastante aqui no canal, sempre está florida, né? Inclusive teve vezes que floriu e eu não mostrei, por questão de tempo. Ao lado da mini rosa, ali no cantinho, tem uma, eu chamo até de cacto, mas na verdade não é cacto, né? É uma suculenta, é uma Euphorbia cristata. As plantas cristatas, ela não é uma espécie de planta, é uma deformação que acontece naturalmente, né? Não tem como a gente produzir uma cristata, é algo que acontece naturalmente na planta. Ao lado tem um cacto, mamilária, que está cheinho de flor e de semente, lindo. Logo, logo as flores vão abrir, por volta das 11 horas vai estar cheia de florzinha. E aqui tá uma calanchoe, é a orelha de burro, lindíssima também. Lá no fundo tem uma planta que eu não sei a identificação e eu coloquei ela ali justamente para isso. Para vocês colocarem a identificação aí nos comentários para me ajudar. Agradeço a quem colocar, desde já, um forte abraço a todos. E agora vamos para a parte mais importante, que é falar da adubação. Algumas pessoas me perguntam, porque tanto eu quanto o Cláudio, a gente não utiliza adubação química, a gente utiliza orgânica. E perguntam a mim com relação à eficácia da adubação. Só de ver as plantas já dá para notar, né? A eficácia está aí, a resposta da eficácia, que é sim eficaz. E vou dizer porque a gente não utiliza a química. Primeiro que a química, ela traz um efeito negativo ao meio ambiente. Todo mundo sabe que tudo que é químico, ele traz prejuízos ao meio ambiente. E também, com o passar do tempo, vai trazer prejuízos para as plantas. Principalmente se for aplicado de forma incorreta. As plantas, elas são como os seres humanos, bem semelhantes aos seres humanos. Quando a gente tem uma dor de cabeça, a gente vai usar uma medicação para curar a nossa dor de cabeça, certo? Só que aquela medicação que curou nossa dor de cabeça, ela vai prejudicar o nosso rim. É uma coisa que vai ser a longo prazo. A gente vai curando nossa dor de cabeça hoje, amanhã, depois, e vai ferrando com o nosso rim. Daqui a alguns anos, nosso rim vai estar ferrado e a gente vai ser jogado em uma mesa de hemodiálise, certo? Assim são as plantas. A gente vai florindo ela hoje, florindo ela amanhã, e depois elas vão ser jogadas no lixo, morta. É bem assim que funciona. Então, o ideal é que a gente vá maneirando. Por que é que quando a gente vai a um médico, ele aconselha o quê? Olha, só tome essa medicação se for necessário. Quando você tiver com a dor de cabeça forte, você tome. Mas se for aquela mais suave, toma um chazinho. Por quê? Porque o chá é natural, assim são as plantas. Se ela não quer florir, vai usando um adubo orgânico, vai usando uma sementinha de abóbora, vai usando uma casquinha de banana, vai usando uma farinha de osso. Aí, se não tiver jeito mesmo, é que vai aplicar algo mais forte, para não forçar demais, porque se forçar demais é o quê? Fora, jogar fora. Bem por aí. Se vocês usarem o princípio do ser humano nas plantas, vocês vão entender perfeitamente aquilo que eu estou falando. Eu costumo utilizar esse princípio. Então é por isso, eu prefiro estar
utilizando as coisas mais naturais, que eu sei que não vão causar mal à minha planta, se forem utilizadas de forma correta, né? O que a gente não pode utilizar é fresco, tipo, vocês não podem utilizar o esterco, tanto de galinha quanto de ovelha, de nada, fresco, porque vai matar a planta, tem que deixar curtir. Para quem não sabe o que é curtir, é deixar ele ficar muito tempo se decompondo. Depois de muito tempo, aí é que ele vai estar pronto para a gente utilizar nas plantas. A mesma coisa são as cascas das frutas, né? Casca de banana, casca de legumes. A gente tem que deixar ficar bem sequinho para poder estar triturando e colocando nas plantas. E quando for colocar, o aconselhável é que coloque por cima do substrato. Eu coloco por cima, porque por cima a gente vê. E por baixo não tem como a gente ver o que acontece lá. Por exemplo, a mamona, ela é excelente no crescimento das plantas. E eu coloco ela por cima. Não tenho problemas com a mamona, mas às vezes no período chuvoso acontece muito de dar algumas larvas, dependendo da mamona. Algumas mamonas, não são todas, mas já acontece de algumas dar larva. Então, se dá larva e tá por cima, a gente pode tirar e descartar. Tira de cima, descarta tudo. E aí já tá resolvido. Agora, você já imaginou dar larva lá embaixo? Como é que a gente vai ver essa larva? Por isso que eu digo aos meus seguidores. Eu passo as dicas, eu não obrigo ninguém a fazer, eu passo o que eu uso. Eu passo as dicas. Quem quiser seguir as dicas, fique à vontade a seguir. Agora, não aconselho que ninguém coloque nada misturado ao substrato. Coloca por cima onde teu olho vai ver. Não coloca lá embaixo não, porque lá embaixo o nosso olho não tem microscópio pra gente ver lá embaixo. Então é melhor fazer do jeito certo pra gente não perder. Quando vocês forem colocar nitrogênio na planta de vocês, se vocês forem colocar um exemplo, a mamona que tem nitrogênio, não coloca demais, porque vai estiolar a planta e também vai ficar propício a dar pragas. As pragas, elas adoram o nitrogênio. Quando vê aquela planta verdona, grandona, logo enche de praga, pode ter certeza. E se tiver o ambiente um pouco úmido, ali o cantinho onde está a planta úmido, pode providenciar de mudar a planta, porque ali, aí mais propício ainda para dar as pragas. Então, bote na medida certa. Quando vocês forem fazer a adubação das plantas de vocês, principalmente aquelas que dão flor, ou vocês colocam uma medida de cada, ou vocês diminuem a porção que for nitrogênio. Por exemplo, vocês vão colocar torta de mamona, farinha de osso e semente de abóbora. Aí vocês colocam ou uma de cada, ou então uma de semente de abóbora, uma de farinha de osso e meia de torta de mamona. Porque o nitrogênio, ele não pode ultrapassar os demais. Para as plantas que dão flores, o ideal é que o nitrogênio seja menor do que os outros. Aí a planta vai florir mais. O nitrogênio é só para crescer. A planta não precisa crescer mais do que florir. Ela precisa florir mais do que crescer. Quando vocês forem adubar as plantas de vocês, nunca pense que colocando adubo demais a planta vai florir mais. Pelo contrário, corre o risco de retardar o crescimento. Vocês podem intoxicar as plantas. Agora eu vou entrar com um exemplo que vocês vão entender um pouquinho melhor. O médico passa uma medicação forte para vocês. Aí vocês vão e tomam a dose dobrada. O que acontece? Ao invés de vocês curarem a doença, vocês podem se intoxicar e morrer, certo? Assim a planta. Sigam esse exemplo, vão nessa linha de pensamento que vai dar tudo certo. A adubação é isso aí, nada de excessos. E para finalizar o vídeo, pessoal, eu sei que tá longo, mas eu quero mencionar uma coisa. Eu percebi que até a cor das flores, elas são diferentes. Por que eu sei que são diferentes? Porque quando eu compro uma planta, ela vem com uma tonalidade de cor. E depois que elas florescem, já aqui em casa, na segunda vez de floração, a cor vem mais forte. Demora mais a desbotar. Então são coisas que a gente percebe com o passar do tempo e que dá para comparar
que o adubo orgânico, ele é bem melhor do que o adubo químico. Não só na questão do meio ambiente, como também na durabilidade da cor e até questão dos dias. Tipo, a flor dura mais dias para cair e para desbotar. As hortaliças, o sabor é diferente, as frutas, elas são mais doces. Vou finalizar deixando um abraço a todos e agradecer mais uma vez. Que Deus abençoe todos. Forte abraço. Até o próximo vídeo.